Hoje é domingo, dia 2 de abril, e o nosso tema de estudo é Para os Exilados. Se você recebesse um papel hoje, e lá na parte superior do papel, você lesse algumas palavras mais ou menos assim: Prezado Senhor, venho por meio desta, e aí vinha seguindo as restantes informações. Você saberia, obviamente, que se trata de uma carta, provavelmente de alguém que você não conhece. Existe uma fórmula hoje em dia que nos mostra como é que uma carta deve começar. Nos dias de Pedro também era assim. E ele começou a sua carta do jeito que todo mundo do seu tempo começaria uma carta. Ele começou mencionando quem ele era e para quem ele estava escrevendo. Pedro inicia a sua primeira carta de uma maneira muito interessante. Ele começa mostrando quem ele é. A primeira palavra que aparece na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, é a palavra Pedro. Ele não queria que ninguém tivesse dúvida de quem ele era. É muito provável que existissem outros Pedros na sua época, e então ele agora coloca um complemento. Ele diz: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Essa é, na verdade, uma expressão que é usada também em muitas das cartas do apóstolo Paulo. Era um jeito que os apóstolos usavam para poder, de alguma maneira, dar crédito àquilo que eles estavam fazendo ou escrevendo. Estavam tentando mostrar que o que eles estavam fazendo ou escrevendo não provinha de si mesmos, mas do chamado que haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. A palavra apóstolo, ela pode ser traduzida também como enviado, ou aquele que foi enviado para desempenhar um papel. Ele havia sido enviado pelo Senhor Jesus Cristo, ou comissionado por ele, para pregar o evangelho às nações, coisa que ele havia feito desde o primeiro momento, logo depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver isso lá no Pentecostes. Entretanto, no segundo momento, Pedro, ele menciona para quem ele estava escrevendo. Ele menciona que estava escrevendo para as pessoas do Ponto, da Galácia, da Bitínia, da Capadócia, enfim, regiões ou cidades que estavam na região da Ásia Menor. Eram as pessoas dali. Alguns termos, como por exemplo, aos da diáspora, podem de alguma maneira mostrar que a carta estava sendo endereçada a cristãos judeus que estavam fora da região da Palestina. O termo diáspora identificava esse tipo de pessoas, mas em outros momentos da carta dá para perceber que a carta foi endereçada também a pessoas que não eram de ascendência judaica, ou seja, os gentios de maneira geral. O fato é que, independente de para quem tenha sido enviada a carta, o seu conteúdo serve de base, serve como referência para judeus ou não judeus que querem seguir o caminho do Senhor Jesus. E nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da mensagem dessa carta a partir de amanhã. Olá, meu nome é César Augusto, sou de União da Vitória e eu estudo a lição. E você?